Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiane Paz, a jornalista parceira aqui do canal Nacionalidade Portuguesa, e nesse vídeo a gente vai entender melhor por que o governo português está incentivando a imigração. São novos vistos, mudanças na lei e iniciativas que já estão facilitando a entrada e a permanência de estrangeiros no país. Antes de seguir para o nosso assunto, não esquece de nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá, por que Portugal está de olho nos estrangeiros e se movimentando para incentivar a imigração? Tudo isso, é claro, tem origem no fator econômico. Portugal é um país pequeno. Conforme o último recenseamento feito no país, são em torno de 10 milhões e 300 mil habitantes. Só nos últimos 6 anos, o número de estrangeiros residindo em Portugal aumentou 77%. São mais de 757 mil pessoas. E sempre vale destacar, os brasileiros correspondem à parcela mais numerosa entre os estrangeiros residentes no país. Atualmente, mais de 30%. Cerca de 233 mil pessoas, isso mesmo, cerca de 233 mil brasileiros aqui em Portugal. Só que mesmo recebendo tanta gente de outras nacionalidades, Portugal não tem conseguido reverter o declínio demográfico, ou seja, a população está diminuindo. Soma-se aqui o fato de o país ter uma das menores taxas de natalidade da União Europeia e de a população idosa, com mais de 65 anos, representar quase 1/4 da população, ou seja, uma parcela que recebe do governo, mas que já não atua nos setores produtivos. Tudo isso direciona o alerta para ações que venham incrementar a população economicamente ativa, a força de trabalho. Mais do que nunca é preciso mão de obra. A situação é mais urgente em setores como a construção civil, na prestação de serviços como a restauração e no turismo. Para se ter uma ideia, o déficit no setor passa de 50 mil funcionários, de acordo com a Secretaria de Estado do Turismo. E é aí que entram os incentivos à imigração. Desde 2017, Portugal tem uma lei específica para facilitar os processos de entrada e de permanência de estrangeiros no país. A Lei de Estrangeiros de Portugal. E são as alterações nesta lei, oficializadas em 2022 pelo Presidente da República, que já trazem novidades para quem tem interesse em mudar aqui para Portugal. São mudanças importantes que vão desde a simplificação na emissão dos vistos já existentes até a criação de um novo visto, específico para regularizar aqueles imigrantes que vêm em busca de trabalho. Com estes incentivos, o governo quer fortalecer os procedimentos que permitam atrair uma imigração regulada e que assim consiga se integrar facilmente nos setores que hoje pedem esse reforço tão necessário para o desenvolvimento do país. A iniciativa que mais repercute, que traz um panorama inédito neste cenário da imigração, sem dúvida, é um novo visto para procurar emprego em Portugal. E como é que funciona? Os estrangeiros que não têm nacionalidade portuguesa e querem mudar para cá para procurar trabalho, podem solicitar esse visto, que tem validade de 120 dias e pode ser estendido por mais 60 dias. Na prática, o detentor deste tipo de visto tem 6 meses de estadia totalmente legalizada no país, enquanto busca emprego. Ou seja, diferentemente do visto de trabalho que já existia e que exige previamente a existência de um contrato de trabalho ou a promessa de um contrato de trabalho, com este novo visto já é possível fazer o processo de imigração sem esta etapa. É claro que o imigrante que vem com o visto para procurar trabalho
precisa cumprir com alguns requisitos colocados pelo Estado português. E são requisitos muito no sentido de garantir que esta vinda aconteça com planejamento, com retaguarda financeira. Então, o requerente ele precisa apresentar meios de subsistência, que é basicamente comprovar que tem condições de se manter em Portugal durante o tempo em que busca emprego, além de não apresentar riscos de segurança ao país, que nada mais é do que comprovar não ter sido condenado por algum crime, e esse já é um processo comum também em outros vistos que já existiam. Ainda na solicitação do visto, o requerente também deve apresentar uma declaração de manifestação de interesse para inscrição no IEFP, que é o Instituto do Emprego e Formação Profissional. Dessa forma, quando chegar em Portugal, este é um dos órgãos do governo que pode auxiliar no encaminhamento para o mercado de trabalho. Quando o imigrante estiver empregado, aí sim é que é feita a entrega da documentação no SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para dar entrada na autorização de residência. Outras regrinhas importantes também é que para solicitar o visto para busca de trabalho é preciso apresentar um seguro viagem para coberturas de saúde ou o PB4 e também a comprovação de compra de uma passagem de volta para o Brasil. Isso para o caso de o requerente não conseguir o trabalho dentro do período de vigência do visto. Outra novidade na Lei de Estrangeiros veio para atrair aqueles trabalhadores que atuam de forma remota e que podem morar em Portugal enquanto atuam para empresas de fora. É o visto para nômades digitais. Nessa modalidade dá para solicitar o visto temporário para residência de menos de 1 ano ou o visto de residência para quem tem interesse em ficar no país por mais de 1 ano. Ou seja, como é que funciona? Dá para viver em Portugal legalmente, ter acesso a toda a estrutura de serviços prestados pelo Estado, como saúde, segurança social, número de identificação fiscal, mantendo o contrato de trabalho ou mesmo a atividade autônoma fora daqui. Esse tipo de incentivo faz muito sentido porque Portugal é tido como um excelente país para os nômades digitais. O clima agradável, o fato de ser um país litorâneo e o custo de vida menor em relação a outros países da Europa colocam as terras lusitanas no radar desses trabalhadores que têm a autonomia de escolher onde querem se instalar, já que não têm a obrigação de fixar endereço nos países onde são contratados. Mas Portugal está longe de sair perdendo ao fazer essas concessões, ao facilitar a entrada destas pessoas. Até porque os nômades digitais, embora sejam contratados por companhias estrangeiras, consomem aqui, arrendam imóveis, investem e tudo isso, claro, traz incremento à economia. E uma curiosidade, conforme o Ministério dos Negócios Estrangeiros, até agora são os brasileiros que lideram a lista dos pedidos desses novos vistos para nômades digitais aqui em Portugal. O que também veio para facilitar muito a vida dos brasileiros, não só os que pretendem vir para Portugal, mas milhares que já estão no país e aguardam a regularização por parte do SEF, são as novas modalidades de visto e de autorização de residência para quem vem de países que fazem parte da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da qual o Brasil faz parte junto com outros 8 países. A autorização de residência nestes casos é automática e digital, ou seja, não é preciso abrir o processo via SEF. Para ter direito ao certificado que vai autorizar a residência, o imigrante tem que comprovar estar empregado em Portugal. A autorização de residência nessa modalidade tem validade de 1 ano. E como é que ela funciona? O imigrante recebe um visto digital
que pode ser apresentado com o celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico. A expectativa com essa modalidade de autorização de residência automática é que possa ser feita e agilizada a regularização de mais de 150 mil pessoas provenientes de países da CPLP que fizeram a manifestação de interesse para residir no país e aguardavam o andamento dos seus processos e que agora também podem se beneficiar desta autorização automática. É uma excelente notícia e uma novidade que vai ajudar milhares de brasileiros. Além dessa nova autorização de residência para membros da CPLP, a nova Lei de Estrangeiros também retirou algumas exigências e algumas etapas no processo de regularização dos imigrantes que solicitarem outras modalidades de vistos, o que promete agilizar os processos. Todas estas novidades reforçam o quanto Portugal precisa dessa cooperação que vem a partir da imigração. E com os brasileiros sendo hoje a comunidade mais numerosa entre os estrangeiros residentes em Portugal e também a mais interessada nas solicitações de vistos, é um cenário extremamente positivo. Com acesso a novas possibilidades para imigrar legalmente e com a simplificação destes processos, dá para chegar no país com mais segurança, com mais estrutura. Com as autorizações de residência automáticas, também há uma expectativa para a emissão automática dos números de identificação fiscal, de segurança social e também número de utente para serviços de saúde. Processos muito importantes e que garantem aí ao morador e ao recém-chegado praticamente o acesso a todos os serviços públicos. Ou seja, além de processos mais rápidos, os brasileiros que são diretamente beneficiados por estes incentivos também podem fazer toda a imigração com mais estrutura e tudo isso dá muito mais dignidade e muito mais tranquilidade para quem chega aqui em busca dessas novas possibilidades que são a busca durante o processo de imigração. Todas as novidades a respeito da lei, das mudanças na lei do imigrante, os novos vistos, claro, vocês conseguem conferir no nosso blog. Há lá textos completos detalhando o passo a passo para emissão, para solicitação de todos estes novos vistos. E você que está aqui nos acompanhando o nosso conteúdo, não esquece então de deixar aí as suas impressões sobre o vídeo e acompanhar todo o restante do conteúdo aqui no canal Nacionalidade Portuguesa, que pode te ajudar muito nesse processo de pesquisa, se você tiver interesse em mudar aqui para Portugal. Fico por aqui e até a próxima!